O doutor Armando eu conheci por acaso 2 semanas atrás e eu adorei o trabalho dele, porque além de trabalhar advogado na lei, ele tem aquela preocupação com mulheres no lado emocional delas, ele tem um apoio psicológico, eu achei muito interessante. Fale um pouquinho do teu trabalho para nós te Bom dia, conhecer. bom dia a todos e a todas que estão aí nessa live, nessa manhã de domingo, de sábado, né? Meu tic-tac de manhã é um pouco devagar, mas tudo bem, não tem problema. A gente está aqui para ajudar. Mande perguntas, a gente está para tirar as dúvidas, a gente vai falar sobre abandono afetivo, né? Meu trabalho é um trabalho que mistura, tem um olhar da psicologia sobre o direito, das relações, e eu criei junto com uma psicóloga aí de Curitiba, a doutora Betânia, a advocacia afetiva, que é um olhar, né, da psicologia junto com o direito para ajudar mulheres e homens, né, crianças, de todo mundo que sofre algum tipo de violência, ou principalmente em processo de separação, que é muito difícil. As pessoas sofrem muito, ficam perdidas e não tem, muitas vezes, não sabem onde que fazer. E muitas vezes tem maridos patrimonialistas que usam patrimônio, que usam a criança para fazer um acordo, né? Então, é bem difícil, porque as pessoas não sabem, ficam com medo de perder o filho, e eles manipulam. Então, é um monte de problemas que eu falei isso. Não dá só para o direito, precisa ter outro olhar, porque essa mulher vai tomar decisões que vai impactar a vida dela daqui 20, 30 anos, como casa, como bens, né, como guarda, né? Então, muitas vezes quando a mulher está no estresse pós-traumático, depois eu vou falar um pouco no final, ela está perdida, ela não sabe para onde ir, a mãe fala uma coisa, a amiga fala outra, ela fica muito vulnerável, um monte de gente falando coisas diferentes, e o medo é uma ferramenta muito ruim nesse momento, porque ela para a pessoa, né? Então, na maioria das vezes, quando eu vejo que a pessoa está no estresse pós-traumático, eu mando ela para terapia, eu mando ela para psiquiatria, porque ela precisa se estabilizar, ela precisa estar bem, ela precisa estar na sua faculdade mental totalmente para que ela possa tomar uma decisão nesse nível de querer separar ou não, né? Então, esse foi o começo de tudo, mas depois apareceu pessoas com processo de violência emocional, psíquica, física, que principalmente a psicológica, que ninguém fala, os advogados não falam, a justiça não fala, se você vai na delegacia eles não te atendem, fala que isso é brincadeira, não, não tem nada a ver, A que tem maioria, gente morrendo. a maioria das mulheres que te procuram já estão na violência física? É mais violência física que aparece? Não, só violência emocional. As É físicas basicamente não me procuram, né? Por que não me pouco. procuram? Uhum. Porque ela vai na delegacia e a delegacia tem um suporte, né? A maioria a maioria é por medo. Então, na física, ela vai, as mulheres, em virtude da Lei Maria da Penha, o sistema judiciário, que é o correto, tá? Se matam muitas mulheres no Brasil. É um dos países que mais matam mulheres no mundo. E o que acontece? Ele tem uma preocupação, funciona. Se você tiver uma marca, alguma coisa, você vai para o ML, tem medida protetiva, tira o cara de casa. Então funciona, É mais fácil basicamente. violência física, né? Não, Na prática, né? não é que é mais fácil, é que o judiciário está preocupado, como tem um número muito grande de morte de mulheres, tem todo um processo mais fácil de identificar, né? Então, essa é uma questão importante.
porque aí você tem uma prova, uma marca, então você vai no ML, tem um médico legista que vai ver que realmente teve uma agressão, aí o juiz o promotor e o juiz, o delegado já pede, calma, tem muito cachorro aqui. O delegado já pede a medida protetiva, então as coisas funcionam basicamente bem, rápidos. O problema é quando é psicológico, né? Quando é psicológico, eu tenho até uma tese que depois eu vou começar a estudar isso para ver o número de suicídio de mulheres no Brasil, porque eu acho que grande parte das mulheres que sofrem suicídio é a violência psicológica, que auto-suicida, né? E a minha dúvida, como que prova? Como a mulher vai lá, fala todo o problema que ela está passando numa relação tóxica, abusiva, mas como se faz a prova no jurídico? Vamos supor que não tenha nenhuma agressão física, mas ela queira aplicar a Lei Maria da Penha porque identificou sentimentos psicológicos, emocionais. Como que se faz essa prova que se liga que realmente é por causa disso? Então vamos lá. Tem vários tipos de violência, não tem só a violência a psicológica, mas tem a financeira, tem a violência sexual, que muitas vezes ele usa um poder de coisas e fala, se você não transar comigo eu não te dou dinheiro, eu não faço tal coisa para o seu filho. Então são várias questões que vai afetar a saúde mental, a qualidade da saúde mental dessa mulher. E eu brinco que eu falo assim, quando a gente tem 20, 30 anos, a gente, tudo bem, a gente vai empurrando com a barriga, isso não tem problema, eu tô pelo meu filho. Tá boa ainda, né? Mas quando você começa a partir dos 40 anos, a gente não tem mais essa saúde mental, porque a gente negligenciou ela. E as mulheres negligenciam isso em virtude de um monte de coisas, um monte de problemas realmente que acontece, principalmente na violência financeira. Ele começa a tirar a pessoa do trabalho, ele começa a tirar as condições de independência da mulher. Então essa questão é muito importante para entender. Sim, mas na hora de formar um processo que Calma, prova... eu vou chegar nisso, tá bom? Um pouquinho só de... senão não entende. O que acontece? Tem vários tipos de violência, então tem financeira, tem sexual, tem um monte de coisa que acontece em relação à violência psicológica, que são fatos que vão acontecendo que vai atingir essa mulher. Então, a primeira coisa, ela começa a perder o sono, então identificar isso, né? Ela começa a ficar irritada, então vão ser sintomas que vão aparecer dentro, ela começa a pensar muito aquela violência, o medo, um medo muito forte, então o medo de não saber. Então, depois eu vou colocar um link na live aí embaixo, que é um site que eu mando, que é uma clínica de psiquiatria aqui em São Paulo, que tem um testezinho dos sintomas. Se você identificar que você está com aqueles sintomas, procure um tratamento, porque é o começo, porque se você negligenciar, você pode, eu falo, ou você pode se suicidar, ou você pode entrar num surto psicótico e não voltar mais, entendeu? Ficar louca, literalmente, tá? Tem mulheres, tem um documentário muito bom na internet, que eu fiz até um trabalho, em palestras que eu dou, falando sobre isso, sobre a violência psicológica e os aspectos dela na vida cotidiana da mulher. Eu vou pegar o nome, eu esqueci agora.
mas depois eu vou deixar embaixo também o nome do documentário. Lembrei, é Estamira. Estamira. Lindo filme, tá? É um documentário muito bonito, de que quando você negligencia a sua saúde mental, o que acontece com uma pessoa. Tá? Então vamos voltar. Como é que você faz? Então, diante disso, se você identifica, alguém fala, você não está bem. Primeira coisa, então eu vou focar primeiro na questão das pessoas que não têm condições, tá? Porque as pessoas que têm condições é mais fácil de conseguir isso. Quem não tem condições e tem uma saúde mental, percebe que está com estresse pós-traumático, uma ansiedade, muitas vezes tem síndrome do pânico, isso vai agravando reações físicas, cai o cabelo, esse estresse gera um monte de outras coisas, que é um processo de violência continuado, que é diferente da violência física, que tem uma violência e para ela, na maioria, mas nas outras não. Nas outras tem pessoas que estão 20, 10, 20, 30 anos numa violência diária, né? E como é que você faz isso? Primeira coisa, você procura a sua UBS mais próxima do seu bairro e você vai marcar um médico, tá? Para começar a fazer um tratamento. E aí você pede encaminhamento para o psiquiatra, tá bom? E para o CAPS. O CAPS é aberto também, mas às vezes precisa do encaminhamento do SUS. Não importa se demora. Se você já ficou 10 anos, demorar 6 meses para resolver, você não vai morrer por isso, entendeu? Essa é a primeira questão. E fazer terapia em grupo lá no CAPS. Por quê? Você vai te ajudar. Muitas vezes a mulher tem uma vida que ela acha que ela está no inferno, mas quando ela vai para o CAPS, para o SUS, que ela vê as pessoas que realmente que estão lá com problemas realmente de outro nível, de abusos, de filhos, de estupro, e aí ela fala, meu problema não é tão grande assim. Então ela sai da bolha dela, o problema dela é grave, mas muitas vezes, em virtude daquela violência, ela acha que o mundo dela acabou. E quando ela tem mulheres de classe média, que eu vejo, e são mulheres poderosas e que entraram em relações abusivas, eu mando para fazer terapia em grupo no CAPS, porque ela vai ter um contato com outro universo, e ela fala assim, nossa, eu não estou tão ruim assim. É como que a gente fala, a minha doença é ruim, quando a gente vai no Hospital dos Cânceres, a gente fala, a minha doença não é ruim. É só para a gente ter noção do que é a vida, porque senão a gente começa a olhar para a gente uma bolha de medo e a gente não consegue ter forças para sair. Então, e lá você vai ter psicólogos, vai ter relatórios médicos, né? E aí você junta isso, e aí com esses documentos médicos, psicológicos, no tratamentos, com os relatórios, você prova que você está passando por isso, e aí você pode pedir uma medida protetiva, você pode. Por quê? Porque aí você vai passar depois por uma perícia no ML, pelo psiquiatra, o próprio delegado vai pedir, e vai ter os documentos. Então, a prova se você chegar na delegacia falando que você sofre violência psicológica, ele grita com você, eles vão dar risada da sua cara. Não porque, primeiro porque eles não sabem, não por isso, é porque assim, é tanta violência contra criança, mulher, morte, que ele fala assim, Jesus, isso aqui não é nada entre a violência. Então, por quê? A Lei Maria da Penha e as casas, e aí eu estava falando um pouco do projeto da Casa das Mulheres, que tem psicólogas, então a delegacia é junto, tem um lugar onde as pessoas ficam, que acolhe para as mulheres que não têm onde ficar, que é um projeto muito bonito no Brasil, do governo federal, que ajuda mulheres de verdade, leva as crianças para lá. Então, e a delegacia fica do lado, você não pode entrar na parte do atendimento. A Casa das Mulheres. Então é um lugar muito bom, as pessoas, e na sua cidade não tiver, brigue para ter, porque isso é muito importante, porque aí tem apoio, tem assistente social,
tem uma delegada própria para isso, que sabe acolher, entendeu? Então, isso é muito importante, lutar por isso, tá? Para a gente ter equipamentos, em toda delegacia deveria ter uma psicóloga, né? Para receber essa mulher violentada, mesmo física, uma assistente social, para encaminhar ela para algum lugar. Então, assim, é um processo, tá? Não tem dinheiro, é um processo. Já tem a lei, tem algumas coisas das mulheres, vai se construindo. Isso mais precisa de pressão, via vereador e tal. Então, entender. Agora, e vamos entender, isso é um processo, e aí depois a pessoa pode ir na defensoria pública, pedir o divórcio, pedir para que a defensoria peça indenização por dano moral. Esse processo criminal, você pode, depois que ganhar o processo criminal da Maria da Penha, você pode levar pega a sentença e leva para o cível e entra com a indenização por dano moral. Muitas vezes porque tirou do trabalho, quanto era que ela tinha ganhando se estivesse trabalhando, por dano material também, as oportunidades perdidas, quanto é isso. Dá para periciar e saber quanto é isso. Muitas vezes a pessoa fica com ela fica com um trauma que ela não consegue mais trabalhar, ela tem direito a uma pensão vitalícia para o resto da vida. Então, e os advogados não sabem pedir isso, não sabem fazer essa prova, porque essa prova é junto com o assistente social, junto com o médico, junto com o psiquiatra. E eu fiz uma live, depois você entra no meu canal, sobre violência emocional, relacionamentos abusivos e obesidade, que algumas mulheres comem e ficam gordas, em virtude dessa relação, e a psicóloga vai explicar por que isso acontece. E se você está obesa, você tem o direito de indenização, de tratamento, que esse marido abusador tem que pagar, mesmo que ele ganhe o salário mínimo, vai descontar lá 1/3 do salário dele pro resto da vida para pagar você, tá bom? Então, assim, não é porque não tem dinheiro que ele vai pagar, tá? Então, entender quando você tem condições, você contrata um advogado especialista, você contrata um assistente técnico, fica mais fácil, que é uma psicóloga, um psiquiatra, que vai fazer relatórios, vai pegar esses relatórios, vai fazer laudos de 20, 30 folhas, com doutrinas, que vai ser o advogado junto com o juiz e o perito que o juiz vai nomear. Então, fica muito mais fácil, mas um perito é caro, né? Muitas vezes parcela, tudo bem, quem trabalha consegue, mas muitas vezes uma mulher que está desempregada, muitas vezes não tem essas condições, né? Mas consegue fazer justiça, tá bom? Vocês entenderam um pouco? Pode falar, pode perguntar. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta do que ele está explicando, pode fazer que eu leio aqui para ele. Então, vamos falar do abandono afetivo um pouco. Como que ocorre o abandono afetivo? O que é o abandono afetivo numa relação? O que é exatamente isso? Vamos tentar entender o que é abandono afetivo. Está muito em moda, agora não tanto, mas há um tempo atrás teve muito uma moda do abandono afetivo de menores, de filhos, né? E agora tem o abandono afetivo também de idosos, tá? É um tema novo de idosos. Depois eu vou entrar nas relações. Vou só introduzir isso, porque essas pessoas me perguntam muito em relação a isso. O que é o abandono afetivo? Eu tenho dois olhares. Um olhar da ferramenta da psicologia e um advogado. Então, assim, o que é o abandono afetivo de menores? São pais que separam e que não olham mais para os filhos, que não vão buscar mais os filhos. A mãe liga para ele fala que não vai, marca e não busca, ou muitas vezes desaparece e não tem contato. Em virtude deste abandono, essa criança esse adolescente vai ter sérios problemas no desenvolvimento, tá? Por mais que você tenha uma mãe presente, a presença do pai que não seja morto, vivo, gera dor e gera dia dos pais, gera um monte de sofrimentos que a criança muitas vezes não fala para não deixar a mãe triste, né? E
e ela vai tocando a vida. E quando ela tem 18 anos, ela tem o direito de pedir uma indenização para esse pai. Então, abandono afetivo, todo esse abandono de não participar da vida dela, que é um direito dela, a criança tem o direito de ser cuidada, tá? É um direito dela, ninguém tira, né? Então, tem a Declaração do Direito das Crianças, que é da ONU. Então tem um monte de leis que protegem e a criança, quando faz, o adolescente ou o jovem faz 18 anos, ele pode contratar um advogado e processar o pai por esse abandono afetivo. Como é que faz isso? Quando tem problemas, muitas vezes essas crianças fazem terapia, a mãe coloca na terapia, leva no médico, né? Tem todo um histórico, né, de problema na escola. Tudo isso vai juntando, chama a professora, né, era o problemático ou não, o depressivo. Então, tudo isso é prova, tá? Tudo isso é prova. E o depoimento da criança, né, o dano, e aí muitas vezes com você, essa criança você manda para o terapeuta, para o psicólogo, eles vão identificar os traumas que gerou, os danos que essa criança trouxe a esse jovem, e aí de forma indireta você prova, né? Como é a vida, ela não consegue se relacionar, ela não consegue arrumar um bom trabalho, ela não consegue estudar. Por quê? Porque faltava muitas vezes uma figura do pai. Então, e aí você pode entrar na justiça e pedir uma indenização por abandono afetivo. Isso estou falando em relação à criança. Uma outra questão que está muito em moda é os pais que não pegam as crianças. Então, que é o mesmo caso, você para, o juiz fala lá na guarda, lá na pensão, olha, tem que pegar sexta, sábado e devolve no domingo, blá, 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 blá. E o pai não tá nem aí, e tipo, não busca, vai buscar no outro dia, não tem hora, blá, 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 blá. Essa que não tem hora, tudo bem, mas essa que vai buscar, essa que nunca vai, que a mãe fala assim, eu quero que ele vá buscar meu filho. Muitas vezes, todo final de semana tenho que ficar com ela, eu também tenho que ter vida, eu também tenho que me divertir, eu quero namorar também, que é um direito também da mãe. E ele não vai. Aí eu falo, tem dois olhares. A justiça tem alguns advogados na internet, vocês vão ver falando isso, que pedir multas para o pai buscar a criança. Então, o juiz determina, você contrata o advogado, pede, o juiz dá uma multa. Se ele não for buscar a multa, vai pegar no bolso. Só que eu falo que isso é o direito. Isso é os advogados patrimonialistas. Eu não sou patrimonialista, tá bom? Eu também sou patrimonialista, mas eu não sou só patrimonialista. Por quê? Porque eu não gostaria que meu pai fosse me buscar somente porque ele não quer ficar comigo, mas ele vai tomar uma multa. E aí ele fala, nossa, vou tomar uma multa, vou pegar meu filho. E aí vai me largar lá. Tenho casos de clientes, filhos, adolescentes de 15, 16 anos, onde ele vai namorar no quarto, transar no quarto com a namorada e deixa a adolescente, o menino jogando, assistindo televisão na sala. Eu não sei se isso é bom. Abandono afetivo, de qualquer maneira, né? Não, tudo bem, mas eu não sei se isso é bom. Eu ter uma multa, eu como advogado, pedir uma multa para a criança ficar jogada assim, entendeu? Ou ficar na casa da mãe, o pai sair para se divertir. Eu não sei se psicologicamente, eu acho que é melhor ele ficar com a mãe, e aí eu falo, depois quando ele tiver adulto, se ele quiser, ele processa o pai. Eu não sei se é bom para um filho muito jovem ou pequeno ficar passando por essas experiências de abandono, assim, de obrigar o pai a se abandonar e você ficar olhando. Eu acho que isso é bem pior do que essa coisa, meu pai me abandonou, ponto, eu vou tocar minha vida, mas eu não vejo ele. Mas ver ele fazendo abandonos dia a dia, largando na casa da mãe, largando na casa não sei de quem, da tia, da irmã, porque ele não quer ficar com aquela criança, entende? Então, eu percebo que crianças e adolescentes que não gostam de ir para a casa do pai porque lá não é um bom ambiente, eles voltam com problemas, né? De lá voltam tristes, voltam calados, muitas vezes voltam chorando.
E aí tem que pensar, porque muitas vezes não é bom que essa criança vá para lá. Como que é a relação? Se a relação lá não for de boa qualidade, precisa colocar ela numa terapia para ver o que está acontecendo, para tirar o direito do pai de ver a criança. E só ver assistida com alguém, entendeu? Porque assim, que muitas vezes faz alienação parental, fala mal da mãe, eu não sei como essa relação. Então, o direito de visita é muito complicado, porque as relações estão ficando muito tóxicas. E quem sofre isso é a criança. Então eu falo, não, se a criança está chorando, se ela grita, se ela está... depende. Quando o adolescente, ele realmente não quer ir mesmo. Eu quero ficar com meus amigos. Tem que ir. Agora, se ele volta, porque é importante, mesmo ele não querendo ir o contato com o pai, mas desde que seja uma relação de boa qualidade. E aí eu falo, é melhor que o pai fique. E aí você fala, ele fica jogado lá, ele volta chorando. Então você vai falar para o pai, você vai pegar essa criança e vai num parque, e vai ficar 2 horas com ele, e depois você traz aqui. Isso é muito melhor do que você ficar um final de semana jogado com a mãe, entende? Então, quer ficar com ele, vai pegar, vai levar ele em algum lugar, depois, traz ele para mim. Então, é a intensidade é a intensidade. Isso tem como a gente mapear via terapia de criança, com uma psicóloga especialista, entende? Então, em caso de família, a terapia é muito importante como base para ajudar o advogado. Então, entender esses processos é muito importante, que a gente entenda que se está tendo alienação parental ou não. Não é só o advogado ou a mãe, tá? A gente precisa ter... muitas vezes tem problema na escola, então, todo esse entorno vai mostrar se a criança está tendo uma relação de boa qualidade com o pai ou não, entendeu? Esse é o primeiro caso. A gente tem um caso do abandono afetivo de idosos, que pessoas abandonam os seus pais em asilos, e é um direito dele de pedir indenização, tá? Por o abandono, os filhos não vão ver, ou mesmo em casa eles não aparecem, e é o direito, tem o estatuto do idoso, que protege o idoso da atenção dos filhos, tá? Como pais, como crianças. Então, é um direito de pedir indenização contra a família, porque ele não vai. Então, abrir um novo campo disso, tá? No direito. E agora vamos entrar um pouco nas relações. O que acontece nas relações? Eu falo que tem um outro tipo de violência, né? Que é a violência do abandono. Que eu percebi que, na maioria das vezes, a obesidade nas clientes aparece quando ele não procura sexualmente, quando ele não chama para sair, ele sai sozinho, ou sai só com os filhos, tem vergonha da mulher, como ela se veste. Muitas vezes ele não fala que ela é feia ou não. Isso acontece também, isso é uma violência explícita, dá para gravar. Não, e agora, voltando lá, como é que você prova? Eu falo para a mulher, grave ele. Então, eu falo para os meus clientes, você tem uma relação abusiva com ele? Tenho. Como é? Ele fica falando coisas, tal, me manipulando. Fala, quando você acordar de manhã, você liga não é o vídeo, você liga a voz, o gravador de voz e deixa lá. E vai andando com o celular. Né? Todo mundo anda com o celular, põe no bolso e tal, e vai o dia inteiro. Se não teve nenhuma relação de abuso, à noite você apaga, se for dormir. Né? Se não, você deixa lá, manda para alguém, tal, na nuvem, deixa para alguém, porque isso é prova, isso é mais prova para você provar o abuso psicológico. Porque você hoje, com o celular, ficou mais fácil de provar, tá bom? Então, isso é muito importante, mais uma ferramenta de provar, não só os médicos, mas também a questão de como ele fala, do como ele te chama. Tudo é prova, tá? Tudo é prova.
Então, mas ele não muitas vezes ele não te xinga quando tem uma testemunha. É raro, porque nas relações de família é muito difícil fazer essa prova por testemunha, porque as relações ficam muito dentro da família, tá bom? E quando é parente, amigo próximo, na lei fala que não é testemunha, é ouvinte. Então, ele não tem... ele não pode jurar a verdade, ele não pode... ele é só ouvinte. Então, tem pessoas que mentem e você não pode punir, porque ele é parente, ele tem interesse nisso, entendeu? Então, fica mais difícil. É difícil pegar testemunhas porque a relação é muito interna. Então, por isso que as gravações é muito importante. As mulheres têm que deixar os seus celulares ligados com o gravador gravando 24 horas, tá? Até muitas vezes tem questão sexual, deixe gravando, né? E aí, como a gente fala, também tem a tortura pelo silêncio, né? Que são homens que não falam, que torturam pelo silêncio. Como é que você prova? Você começa a falar com ele, você não vai falar comigo, ele fica em silêncio. Várias vezes, o tempo inteiro, você é mais uma prova que tem a tortura pelo silêncio. Então, são maneiras práticas de você fazer essas provas, que as pessoas muitas vezes nem pensam nisso, mas funciona e dá para fazer justiça, entendeu? E o abandono afetivo é um abandono que a pessoa vai ficando longe. E aí gera uma ansiedade, ela não sabe lidar com isso, e muitas vezes ela, para ficar forte, come, né? Vira uma muleta, né? Um lugar de escape, e aí depois ela fica mais gorda, e aí gera problema de obesidade, aí gera problema de saúde, gera problema de diabetes, né? As roupas já não cabem, e aí tem a questão da autoestima. Então, se você está com uma crise de ansiedade e detecta isso, procure tratamento médico, porque senão você vai se autodestruindo. E o que eu falo para as minhas clientes, vocês não podem deixar, primeiro vocês, um perfil de mulheres que são abusadas psicologicamente, são mulheres que só cuidam dos outros e esquecem delas. São mulheres que não usam batom, que não vai no cabeleireiro, né? Que esqueceram delas por um monte de motivos na vida. Então ela cuida dos filhos, ela cuida do marido, ela cuida dos outros, e ela Da casa, trabalha fora. Trabalha fora, faz tudo, e ela não tem momento para ela. Eu falo para as minhas clientes, para você entender alguns abusadores que gostam de tirar liberdade e gostam de ter poder sobre as mulheres, eu falo assim, quando você começar a namorar com um abusador, conversar com ele, para você identificar um abusador, namorar, você pergunta assim, ó, eu tenho um grupo de amigas que está muito em moda, aqui em São Paulo chama social, então, que pode ser na casa delas, então uma leva um vinho, outra leva um prato, e eles se encontram para bater papo, sem família, sem filhos, e para se divertir, para encontrar as amigas, para ter uma relação uma vez por semana ou a cada 15 dias, ou saem para dançar toda sexta-feira. E aí você fala assim para ele, olha, eu tenho um grupo de amigas que a gente sai para se divertir nessa sexta-feira, e eu não vou poder te ver na sexta-feira. E aí ele fala, não, mulher minha não sai sozinha para se divertir. Isso demonstra claramente que é um homem que é possessivo. Ele não é ciumento só, ele é possessivo. Por quê? Porque faz bem para a mulher, ela vai voltar feliz da casa das amigas, entende? Da balada. Por quê? Porque você deu liberdade para ela ir. Imagina, nenhum homem dá isso. Encontra um homem que deixa ela sair, vai lá com as suas amigas porque é importante para você, você vai voltar melhor, você vai contar as histórias, você vai voltar uma mulher mais equilibrada. Então, um homem bacana, um homem mais maduro e não infantilizado e não possessivo, ele gosta de uma mulher poderosa. Até se ela for paquerada para contar para ele, né? Para gerar um filme bom, para viver fantasias, fetiches, muitas vezes, né? Se você tem um companheiro mesmo, né? Então, brincar com esses ciúmes, né? De uma maneira lúdica, né? Então,
esse é um novo homem para essas mulheres poderosas que foram estudar, né, que trabalham, que têm a sua independência, que se cuidam. Hoje as mulheres se cuidam, vão para academia. Então elas, Viajam você pega sozinha, viajam sozinhas. não, Hoje mas as não mulheres só isso, mas já não só aí, mas não só aí, que tem os grupos das amigas que se encontram, que se divertem, que viajam, tem grupos de amigas que se viajam. Eu tenho uma sexóloga do Nordeste que elas vêm para São Paulo, vai para vários lugares juntas, elas se encontram e vão. É muito bacana esse novo modelo de mulher que eu falo isso aparece. porque eu gosto de viajar sozinha, às vezes, dependendo do lugar. Porque às vezes a pessoa, eu gosto de cidades históricas, visitar museu, etc e tal. E às vezes você está com um companheiro que gosta de turismo, gosta de ir lá se divertir, de praias, etc. Então, às vezes, essas diferenças de vontades, às vezes você tem que acabar fazendo sozinha, porque vai ser chato para o outro. E o outro tem que entender que as pessoas têm gostos diferentes e tem que curtir as experiências que ela quer individuais, que existem experiências de gostos e experiências individuais de cada um. É esse respeito, né? Assim como eles também podem ir para o futebol todas as quartas-feiras, né? Que é bem clichê isso. A gente também pode sair com as amigas, ir para o cinema, assistir, sabe? Isso inspira, ver outras pessoas conversar, para trazer conversas que não seja só ali do convívio da gente, né? Então, tem uma moça falando aqui que os homens não gostam de mulheres poderosas. Não, os homens gostam de mulheres poderosas. Quem não gosta de mulheres poderosas são abusadores. Então vamos tentar entender. E aí ela fala que são moleques. Calma, são duas coisas diferentes, tá bom? Homens poderosos gostam de mulheres poderosas. Então, essa é a primeira questão. Homens mais maduros, que respeitam os limites da mulher. Por quê? Eu falo da questão da Gisele Bündchen, né? Agora ela separou, mas ela separou também por uma coisa que ela tinha feito um contrato com ele e ele descumpriu. E agora, semana passada, ele percebeu que ele se aposentou mesmo descumprindo o contrato com ela. Vou explicar um pouco da questão da Gisele, que eu acho que ela é um bom modelo, tá? Para as mulheres entenderem o que é uma relação de boa qualidade. Uma relação de boa qualidade eu separo em três momentos, em três características da relação. Então, eu falo que 90% das relações hoje, no Brasil, elas são não de boa qualidade. As pessoas ficam por status casadas, namoram, ou as pessoas ficam por causa dos filhos, ou por causa do patrimônio, ou por medo, ou por achar que não vai encontrar alguém melhor que ele. Aí a questão da autovalorização. Então, e sobram 10% que eu separo em três. Eu separo que você tem relacionamentos de boa qualidade, violências de boa qualidade, relações de boa qualidade, de amizade. Então, eu escolho os meus amigos por afinidades. Então, eu tenho os amigos que gostam das mesmas coisas, que pensam mais ou menos igual a eu, e tipo, eu escolhi esses amigos por afinidade, e eu tenho uma relação de boa qualidade de amizade. A mulher também percebeu que ela tem o direito ao prazer, e que ela não precisa casar para ter direito ao prazer, que a gente fala que são os amigos coloridos, que são sexo de boa qualidade, ou muitas vezes o crush, ou muitas vezes o PA, que são coisas que a mulher percebeu que ela não precisa casar com alguém ou namorar com alguém para ter o direito ao prazer. Então ela encontra durante a vida pessoas que é só para isso, para ter direito ao prazer. Né? Então eu tenho amizade de boa qualidade, eu também tenho direito a um sexo de boa qualidade. O que acontece no sexo de boa qualidade? É uma questão de química. Então, muitas vezes não dá para você nem namorar esse cara, porque você não tem nada a ver com ele, mas sexualmente tem uma ligação muito grande. E não tem nenhum problema você ter alguém que você se relacione, que você confie, que você tenha um sexo de boa qualidade. Então,
Eu falo aqui, ó, relação de boa qualidade pode ser de amizade e pode também ser sexual. Não tem problema, tá bom? Em relação a isso. Desde que eu escolho, que eu tenha liberdade e tal, tal. Uma terceira, que eu falo que o que é ter uma relação de boa qualidade para eu morar junto? É diferente. Então, vamos lá. Se eu tenho uma amizade de boa qualidade, mais um sexo, eu tenho um amigo colorido. Então, eu tenho um amigo que sai, que me divirto, mas eu e também tenho sexo de boa qualidade. Isso, modernamente, se chama amigo colorido, tá bom? Sexo, afinidade sexual e de afinidades de gosto. Então, essa é a primeira questão. Mas eu também posso ter sexo de boa qualidade e amizade, pode ser um namorado. Então, um namorado pode ser alguém que eu tenho afinidade sexual e que eu também tenho gostos iguais. Eu vou ter um namorado também. Mas para mim morar junto, para mim casar, eu preciso de uma terceira coisa, que é que as pessoas, é isso que faz separar as relações, tá? 90% dos casos é isso, tá? Projetos em comum. Então eu falo para as minhas clientes, o que faz uma relação de boa qualidade? Primeiro, afinidades, porque se eu não tiver afinidades, o que acontece? Eu sou da noite, então de manhã meu tic-tac fica mais então, se você pegar minhas lives à noite, eu sou muito mais solto. E o que acontece? Em virtude... E aí eu preciso de uma mulher da noite. Se eu pego uma mulher de 8 horas, ela está dormindo, eu gosto de ficar assistindo série até tarde, eu gosto de sair, eu gosto de me divertir, eu gosto de dançar. Eu sou da noite. Então, e não sou do dia. Então, eu já vou ter um problema. Porque os horários, as coisas vão começar a... Isso é uma questão. Eu gosto de caminhar, fazer trilhas. O outro gosta de coisas urbanas, cultura, tal, hotel. Já tem uma incompatibilidade. Então, você já começa a ter problema nas relações, das coisas do cotidiano. Então, como que eu vou namorar um cara assim? Então, isso é tomar um pouco de cuidado. Porque eu vou estar sempre sozinha. Ele gosta do futebol, eu gosto de arte, cuidado. Você tem que ter um cara que goste um pouco mais de arte. Pode até gostar do futebol, mas só gostar do futebol é um problema. Então, entender isso que, primeiro, afinidades. Então eu falo, você tem que se apaixonar não pelo namorado, mas sim pelo seu melhor amigo, entendeu? O seu melhor amigo é alguém que tem mais uma questão emocional com você. A segunda questão que você precisa entender é, para você ter um relacionamento de boa qualidade, você precisa ter um pouco de química. Um pouco de química. Não precisa ter muita, tá? Porque aí você traz os fetiches, as fantasias, a sedução. Então, quem tem muita química, muitas vezes tem uma violência, tem uma relação muito conturbada e violenta, tá? Quando é só sexual a relação. Você tem uma relação muito violenta dos dois e aí se encontram na cama. Eles repetem o modelo de violência, tá? Porque sexo é violência, sedução. Então, um pouco de química é importante. Não pode ter nada também, mas um pouco de química é importante. E uma terceira importante, a terceira e a mais importante é ter projetos em comum. Se você não consegue ver essa pessoa daqui 5, 10 anos na sua vida, se ela não tem os mesmos planos que você, não dá para você ser um namorado, dá para você namorar ou morar junto em lugares separados, em coisas, mas não trazer para o seu cotidiano, porque você não vai ter uma relação de boa qualidade. Você vai estar sempre ou empurrando ele ou puxando ele, né? Então, é isso que eu falo para os meus clientes. Olha, você consegue ver esse cara daqui 5, 10 anos na sua vida? Não. Né? Porque tem um outro tipo de homem, tem os homens abusadores e tem um tipo de homem que a gente fala que são os homens folgados, né? Que eu brinco, que tem um vídeo do Terça Insana chamado Seu Merda. Depois vocês colocam na internet Seu Merda. É um tipo de homem. São mulheres de personalidade muito fortes, muito independentes, que ficam
homens que viram papagaio de pirata dela. Faz tudo que ela manda e não tem atitude. No começo isso é bom, mas depois você começa a ver que você tem que empurrar o cara não se mexe, e aí vira uma outra violência, que é o estelionatário, que ele fica te sugando, ele suga tudo, ele não dá nada, sabe? Ele fica abandonado, ele se abandonou, e você não consegue sair daquela relação mais por um monte de questões. Então, esse tipo de homem também é tóxico, entende? A médio e longo prazo, como ele é bonzinho, não, cuidado, porque o bonzinho é alguém que não tem nada para te dar. Então, o que eu falo, não é relacionamento de qualidade, é afinidades, um pouco de química e ter projetos em comum. Como é que as relações se dão? Elas se dão basicamente você começa a encontrar relacionamentos aos 20, 30 anos. Basicamente, esse processo a gente fala que é o processo da vaidade, o que o Freud vai falar, que a gente escolhe por beleza e sexo. Então, se a gente fala, se eu encontrar um namorado bonito com 20 anos e que faça sexo bem, quero ter um filho, eu quero construir uma casa. Então, basicamente, a gente fala que não tem projetos em comum quando você tem 20 anos. Então, assim, eu quero ter um filho, vamos construir a casa, vamos fazer isso. Bacana, mas depois quando você chegar aos 30, 40 anos, um quer estudar, o outro não quer, aí um sabota o outro, uma fica poderosa, o outro parou no tempo, né? E aí eu falo, a sociedade da tecnologia, as mulheres estão na frente, porque as mulheres sabem lidar com ficar em casa, sentado num banco escolar. O homem não sabe lidar com isso. Poucos homens sabem. Então, por quê? Porque o homem era da caça. Ele saía para caçar, ele é da aventura, ele é dos machos, vão jogar bola junto, porque eles se uniam para caçar o bicho. Então, todo o processo do homem, esse homem moderno é um outro homem que está em construção. Né? Que as mulheres falam, é difícil achar um homem assim. Sim, é difícil. Mas são homens mais jovens, são homens mais... Então, é o que eu falo, o modelo da Gisele, mas também eu falo o modelo da Fátima Bernardes. A Fátima Bernardes é uma mulher quase 60 anos que arrumou um cara de 20 e poucos anos, 30 anos. Então, mas quando vocês colocam os dois juntos, você não vê a diferença. E essa mulher é poderosa, ganha 200 vezes mais que ele, e ele não tem problema, ele banca essa mulher. Ele não se sente humilhado, né? Que uma moça que escreveu aqui que eles são infantilizados. Sim, não, mas esse homem tem que bancar, ele tem 20. Então esse homem mais jovem, e as mulheres têm preconceito, porque é um cara novinho, a idade do meu filho. A idade do seu filho, não tem nenhum problema, ele te banca. Mas também não pode ser um seu merda que vai querer uma mãe para sustentar, né? Então, tipo, também não é ruim. Não, ele tem a vida dele, tem o trabalho dele, tem as coisas dele e a gente se encontra. Então, e ela está presente na vida dele, e eles moram em lugares separados e não tem nenhum problema. Então, e aí você coloca ela com 60 anos e coloca ele do lado, eles não têm diferença. Porque essa mulher se cuidou, né? Então, e esse homem banca essa mulher. Bancar eu tenho responsabilidade, eu tenho maturidade para lidar com a Fátima Bernardes. A Fátima Bernardes deve ser assediada por homens muito ricos, muito bonitos, e ela tá com um advogado que vira político e tal. Então, essa mulher, essa nova mulher, precisa ter novos olhares e menos preconceito. Por quê? Porque pode ser que um homem mais jovem consiga entender essa mulher. Né? Os homens mais velhos querem poder. Então, você vai pegar os homens que separam, que largam mulheres de 30 para 40 anos, essas mulheres poderosas, são homens infantilizados, que vão casar com a menina de 20 para controlar ela, que vão comprar uma moto para andar com a moto, com aquele monte de homem junto, né? E com as menininhas atrás. Então, esse é um homem infantilizado, esqueci o nome da palavra. Adolescentização do homem moderno.
Esse homem vira, ele quer jogar bola, ele quer andar de moto com os amigos dele. Ele quer ouvir os rock da época que ele era criança, do adolescente. Ele fica lá atrás, ele quer a menininha. Ai, você é linda. É um velho careca, barrigudo, gordo, feio com aquelas roupas velhas, tudo estranho. Você passa de couro, que cheira ruim e tal. Mas ele tá feliz com os amigos dele e aquela mulher suporta, aquela menina suporta ele muitas vezes porque dá uma condição financeira para ele. Então ele não banca essa mulher poderosa e larga para ficar com a de 20, né? Então, entender que relacionamento de boa qualidade é relações mais de verdade. Relações mais verdadeiras, de contar as suas coisas e não ter medo, né, de que o outro vai embora. Que bom que foi embora. Ele foi embora, que, graças a Deus, menos um na sua vida para você ter problema. Que bom que ele foi embora agora, né? Então, entender, porque se você consegue identificar isso, você consegue perceber que você não vai cair em relações de péssima qualidade e abusivas. Ou abandono afetivo, né, que vai te abandonando. No caso de um filho, vai te abandonando. Então, também o abandono é uma violência. Né? Todo esse processo também é violência. Ninguém fala do abandono no processo de separação. E não deixe nos processos de divórcio de pedir indenizações por relações abusivas. Não deixe, é um direito seu, tá? Não, contrate um advogado que vá pedir. Essa história precisa contar, né? Tem uma falando de do baby sugar. Tá muito imóvel. Eu prefiro as relações de baby sugar em relação... Porque eu acho que é mais de verdade, tá? São mulheres muito bonitas e jovens que procuram homens mais velhos, homens com muito dinheiro, que dão sexo para eles, são fiéis a eles, e eles dão presentes, pagam faculdades, bancam essa mulher, mas ela fala, eu sou baby sugar, eu não te engano, eu não estou com você só porque eu te amo, não, estou com você, isso é relação mais de verdade. Eu não estou fazendo julgamento do baby sugar se é bom ou ruim, eu só estou falando, essa relação é mais verdadeira de que a pessoa está com uma pessoa para tirar dinheiro dela ou para ter status, para falar que te ama. Isso é uma relação de mentira. Então, se ela fala, olha, eu sou um baby sugar, você quer me relacionar comigo? Tá, em troca você dá isso? Sim, eu aceito. Tem mulheres também que contratam baby sugar, tá bom? Então, não tem nenhum problema. IPhone, a mulher do iPhone, estão falando, né? Que comparando com o homem da lancha, né? O cara. Daí a mulher o velho do da iPhone, lancha, o cabeça branca, né? O cabeça branca, e né? A mulher, o velho da lancha. E por causa disso, a mulher virou a mulher do iPhone. A mulher do iPhone. A mulher do iPhone, que ela banca esse homem. Mas é uma relação de verdade. Então, eu não estou falando que é ruim, não, tá? É um novo jeito de se relacionar. Acho que as pessoas escolhem o que vão fazer da vida. Eu prefiro que essa mulher seja uma sugar baby do que ela seja uma prostituta, que ela esteja vulnerável por aí, sabe? Pelo menos esse é um parceiro fixo, tem uma relação mais de segurança para essa mulher. Eu não estou falando que é bom, tá? Isso não é bom. Mas dentre o que tem de ruim aí, eu acho que pelo menos não tem mentira. Eu acho que uma relação que não tem mentira, ela já é muito melhor do que as que falam que, sou tão feliz, a gente vai na igreja, a gente vai nisso, a gente tem uma vida... E por trás é um abuso, é um abandono, são processos traumáticos que as pessoas vivem que só percebem quando separam. A Aline está falando assim, largar a mulher com 3 filhos é um tipo de abandono afetivo para a mulher. Ontem eu estava conversando com uma psicóloga, muitos homens largam a mulher porque a mulher, acabando tendo um filho, descobriu que tem deficiência, aí o homem acaba, muitas vezes, largando a mulher. Vamos tentar. Quando tem deficiência, os homens abandonam as mulheres mesmo. Isso é normal.
Isso é normal mesmo. Os homens não sabem lidar com filhos deficientes. Algumas tribos, isso na antropologia mostra que quando o filho era deficiente, ele era sacrificado, porque não dava para a mãe e nem para o pai cuidar de uma criança na floresta. Ela vai ser que não anda, entende? Por quê? Porque vai caçar, vai como que esse deficiente, o bicho pega. Então, assim, numa sociedade primitiva, a Adriana está falando se é normal. É normal. Não é correto, mas normal Não, tá? o normal não é do correto, assim, é bem comum acontecer isso dos homens. Não é normal. É normal isso acontecer, porque eu estou explicando por que isso é normal, tá? Por que esse homem não consegue. Acontecer. É normal, mas não é correto, não é ético, mas é normal, sim, isso acontece. Normalidade isso é o normal que acontece. O anormal é quando o homem fica numa relação com o filho. Né? Esse então, nós temos o Romário, o jogador Romário que teve, né? E nossa, ama a filha dele, né? Deu todo apoio, não abandonou. E mudou a vida. E mudou. Sim. E mudou o contato dele com a vida. Então é só isso. Não tem muito dessa questão. Então entender que quando os homens aceitam, eles vão viver uma outra experiência. Se a vida deu aquilo para ele, porque ele está preparado para eu falo que a vida não dá para a gente aquilo que a gente não está preparado de viver. E muitas vezes esses processos de violência, a gente tem que ter um olhar psicológico da vida e filosófico, falar assim, por que eu estou me deixando fazer isso? Acho que esse processo tem que ser um processo de falar, não, agora eu sei que não posso fazer isso, eu vou mudar isso, vou procurar ajuda. E a ajuda primeiro começa com a psiquiatria, com a psicologia, pedir ajuda, não é coisa de doido, tá? E voltando à questão da Adriana, voltando lá, em algumas sociedades antigas, na antropologia, essas crianças são sacrificadas. Se você assistir o Spartacus, os 300, assiste o 300, Adriana, que você vai entender. A pessoa que denuncia, que trai, era um rapaz que não foi morto e foi tirado, um deficiente. Porque no Spartacus era só os homens fortes para a guerra. Era uma sociedade de guerra, eles eram treinados para a guerra, os melhores guerreiros. E aí tinha um deficiente, ele trai, porque ele se sente rejeitado. É essa história, entende? Dos fortes, da guerra, da caça, é da antropologia. E aí esses homens provavelmente sentem que eles não são capazes de cuidar, que eles são criança. Como que uma criança vai cuidar de uma criança? Que ele é um deficiente, que ele não tem que ser muito homem para cuidar de um filho com alguma coisa especial. E eles são crianças, infantis, e aí abandonam. Criança, quando tem um problema, sai correndo, né, de medo, vai para baixo da cama. É o que acontece com ele, vai para casa da mãe, né, ou vai arrumar uma outra mulher que tem um filho perfeito e tal. Então, isso não é uma questão de para a gente entender somente com o normal, o anormal, é mais profundo. E assim, isso não é abandono afetivo, isso é infantilidade. Uma coisa, ele pode não estar com essa mãe, mas ele pode estar pagando pensão, ele pode visitar os filhos, mas se ele abandonar, é aquilo lá, é um direito à indenização. Essa criança tem direito à indenização, tá bom? Por a falta dos afetos do pai. Então, eu também não sei se esse pai ficando lá com a mãe, maltratando o filho deficiente, se é melhor. Então, tem que tomar um pouco de cuidado para não... Tudo é violência e tudo é abandono.